Em jogos no Carnaval, no Rio de Janeiro começa também nesse final de semana começam as semifinais do Campeonato Carioca. E o Vasco, Sormani, veja que maluquice. Eu vi isso. Escolheu para jogar o primeiro jogo contra o Flamengo. Inacreditável. Estádio Newton Santos. Inacreditável. E jogadores do Vasco, entre eles o Felipe Coutinho, foram contrários. São contrários a jogos no carpete. Grêmio, eles se manifestaram a favor do gramado natural. Isso. Contrários ao gramado artificial. Isso. Só que a diretoria do Vasco faz o quê? A diretoria do Vasco entenda-se por Pedrinho, que é o técnico, que é o presidente. Para não jogar no Maracanã, porque o Flamengo é o dono praticamente do Maracanã, ele vai jogar no Newton Santos. Só que atrás dos gols não vai ter torcida. Por quê? Porque é torcida dividida. Se fosse só a torcida do Vasco, serão 8 mil lugares a menos. Não é bem atrás dos gols, é um setor norte, setor... Eu não sei exatamente a configuração do Engenhão. Mas serão 8 mil ingressos a menos nesse jogo por conta disso. Para poder dividir as torcidas. Para poder dividir as torcidas. Fazer uma separação física. Esse jogo, se é jogado no Maracanã, você não ia ter esse problema, porque você tem essa divisão natural, o próprio estádio já tem essa divisão. E outra coisa, não seria um jogo para 25 mil pessoas. Ia ser um jogo para 65 mil pessoas. Agora, eu entendo também o raciocínio do Vasco. O Flamengo é o dono do Maracanã. O Flamengo joga lá o tempo inteiro. É a casa do Maracanã. É a casa do Flamengo. O Newton Santos é um estádio neutro. Mas o Vasco também não está acostumado a jogar no Newton Santos. Ok, mas nem o Flamengo. Se você vai para o Maracanã, o Flamengo está acostumado a jogar lá. Está acostumado. Você tira uma pequena vantagem. Mas eu acho que o Vasco devia acreditar nele, no time dele. E outra coisa, pensar em dinheiro. Jogar no Maracanã seria isso. Agora, o que mais chama atenção é que o Pedrinho, presidente do Vasco, ele vira as costas à manifestação de jogadores do Vasco contrário a jogar no artificial e coloca o jogo lá para não jogar no Maracanã. No Santos não aconteceria isso e não aconteceu. Quando o Neymar levantou a mão e falou, eu não quero jogar no gramado sintético. Você tem que ouvir o craque, né? Tem que ouvir o craque. Agora, coisa, não dá para comparar também, né? Teve uma decisão da Justiça em caráter liminar que bloqueou, não é que bloqueou, limitou, porque o Pedrinho, né, e a decisão, e a presidência do Vasco, eles tinham conseguido uma liminar e afastaram a 777 da SAF. A SAF existe uma SAF e ela é comandada pelo Pedrinho, pelo Vasco. Só que agora essa liminar foi reduzida. E a 777 passa a ter também ingerência no dia a dia do Vasco da Gama. Volta a ter também. Alguns poderes. Entendeu? E o Vasco entrando com pedido de recuperação judicial. Não se sabe. Totalmente contrário ao que a 777 queria, porque com isso grande parte do orçamento vai precisar ser destinada para pagamento de dívidas, coisa que a 777 não queria. Eles queriam que eles próprios desenhassem os seus organogramas de pagamentos e colocassem o clube nos trilhos da forma que eles bem entendessem. Enfim, o Vasco administrativamente está um caos. É um caos, né? Isso se reflete diretamente em campo. O Facicani, se passar pelo Flamengo nessa semifinal, vai ser uma surpresa monumental, né, cara? O Vasco é tão... A diferença é muito grande. Eu acho muito difícil. Ele é tão zebra, seria uma surpresa tão grande quanto seria hoje, sei lá, se o Flamengo jogasse com Volta Redonda, que sabe, com Nova Iguaçu, na minha visão, pelo menos. Apesar das camisas, né? Tem toda a história, tem toda a tradição. Mas você pega os últimos jogos, Flamengo em cima de Vasco, quase todos os jogos, para não falar todos. E é claro que hoje o Vasco contrata mal, o Vasco tem um treinador que não me dá nenhuma esperança de que esse time vá mudar o panorama dele para algo que o torcedor merecia, né? Que é o Vasco brigar por coisas maiores. Enfim, vai jogar muito nessa base de vamos somar o máximo de pontos que der, pelo amor de Deus, para nos garantirmos de novo na primeira divisão. Porque é muito triste, cara. De verdade, é muito triste. E para esses jogos contra o Flamengo,
Não vejo nenhuma possibilidade do Vasco ganhar. Eu acho que o Vasco, muito, o Flamengo é muito, só se o Flamengo favorito. Fizer uma besteira retumbante nesses próximos jogos aí, o que eu acho muito difícil, para que ele perca pro Vasco, tá? Mas, assim, você tem 2 cenários, né? Eu não quero jogar na casa do Flamengo, porque eu acho que o meu time é inferior e talvez eu perca, tudo bem. Mas aí você vai justamente na hipocrisia do gramado, né, do sintético. Então a gente sabe que isso aí é um movimento muito mais de blá 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 do que de fato prática. Porque se tivesse em prática, os jogadores chegariam lá no Pedrinho e falariam assim: irmão, ali não. A gente vai jogar em Brasília, nós vamos jogar na Casa do Chapéu. Lá nós não vamos jogar. Falando em gramado, ou então, abre mão do dinheiro e vai para São Januário. Nós temos um trecho aí do Renato Gaúcho que você mandou, né, Sormani? Não sei se vocês separaram aí, pessoal, na produção, por favor, que eu acho interessante ouvir também, ainda dentro dessa discussão aí do gramado artificial versus gramado natural. Nós vamos ouvir já um trechinho de uma entrevista que o Renato Gaúcho, que hoje está sem clube, né? Deu ao podcast, o Chala, como é que chama o podcast? Chala Podcast, acho que Chala. é isso. Charla. Desculpem, Charla Podcast. E é uma opinião bem forte, que deve ser levada em consideração como qualquer outra, tá? Dentro desse universo de gente que está no futebol, né? Que ou joga, ou que dirige, ou que analisa, enfim. Vamos ouvir aí, rapidinho, o Renato Gaúcho. A grama sintética, para o jogador de futebol, ela é terrível. Até a do Botafogo? Qualquer uma. Um Botafogo, um Palmeiras, o Atlético Paranaense. Esses 3 clubes que jogam, eles têm a vantagem quando pegam o adversário, porque eles estão acostumados com a grama sintética. Agora, se você for perguntar bem para esses jogadores, eles não gostam. A grama sintética, ela te arrebenta. Se você cair no chão, ela rala, ela te queima, você não consegue girar ela para torcer o tornozelo, torcer um joelho. Pegar. Ela é fundamental. O kick da bola é totalmente diferente. Pro jogador de futebol é 100%. 100% contra a grama sintética. Então, quem pode opinar sobre a grama sintética é quem jogou ou quem joga. O jogador de futebol, ele prefere o gramado ruim do que a grama sintética. O maior culpado pela grama sintética são os jogadores de futebol. Os jogadores de futebol, eles têm que gritar, eles têm que levantar a bandeira. Não queremos grama sintética, porque eles são as estrelas. Eles é que jogam. Eles que estão botando em risco a perna deles. Vocês são os profissionais, vocês são as estrelas. Os únicos a se fuderem são vocês. E não participam. Né? Vocês querem se fuder? Não. Então, meu amigo, fala o seguinte, ó. Fala que não querem grama sintética.